Podemos começar? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao webinar sobre a técnica RDI. Eu sou José Carlos Rosa, sou o criador da técnica RDI e queria compartilhar com vocês no dia de hoje, na noite de hoje, mais de 16 anos de experiência trabalhando com essa metodologia de tratamento dos alvéolos comprometidos. E antes de começar essa aula, eu queria dizer para vocês que ao final da aula nós abriremos a primeira turma da técnica RDI EAD com oportunidade única e nunca antes ofertada. E melhor do que isso, e tão legal quanto isso, é o sorteio de um livro, do livro da técnica RDI, o livro que nós publicamos, e esse livro então vai ser sorteado ao final da aula. Como que será essa dinâmica? Eu vou fazer uma pergunta ao final da aula, relativo a um dos tópicos do conteúdo dessa aula, e quem acertar, quem responder corretamente no chat, será o ganhador. Então, convido a todos vocês que permaneçam até o final da aula, em função desse bônus que a gente está providenciando para vocês. Então, fiquem ligados, tá bom? Bom, então nós vamos falar sobre a técnica RDI, restauração dento-alveolar imediata, e o tema central desse webinar do dia de hoje é por que você deve utilizar essa metodologia nos seus pacientes. Por que motivo você pode trocar a metodologia que você tem aplicado nos seus pacientes por essa técnica que nós desenvolvemos, mas é uma técnica que ela é mais simples e mais previsível e com a capacidade de entregar para o seu paciente resultados estéticos muito mais satisfatórios, ok? Aqui, nessas imagens, você percebe que esse paciente apresentava uma prótese fixa do canino até o segundo premolar. Na região do segundo premolar, nós observamos aqui uma presença de uma área infectada, em função da fratura desse dente, que está condenado a ser extraído. Já na região do pôntico, nós temos uma área com um defeito tecidual, uma perda de volume tecidual. Provavelmente não foi realizado logo após a exodontia nenhum tipo de preservação ou reconstrução alveolar. E o cenário é esse que vocês podem observar, um grande defeito estético numa região que poderia ser uma região de incisivos ou de canino. No caso aqui, uma região de primeiro premolar. Se nós removemos essa prótese como foi removido, vocês percebem que nós estamos frente a dois cenários completamente diferentes. Uma área edêntula e uma área pós-extração. E a principal diferença diz respeito à distância vestíbulo-palatina dessas duas áreas, esses dois cenários diferentes, área edêntula e pós-extração. E nesses 16 anos de experiência com a técnica RDI, eu posso dizer para vocês com segurança que nenhuma metodologia de tratamento de alvéolo em área pós-extração poderia se transformar numa área edêntula. Por quê? Porque isso iria aumentar o número de procedimentos, o tempo e o custo do tratamento e, é claro, a imprevisibilidade no que diz respeito aos resultados. Então é por isso que nós recomendamos que tudo deva ser realizado num único ato cirúrgico utilizando cirurgia flapless, cirurgia sem retalho, independente do grau de perda óssea. Se o paciente perdeu uma parede, duas paredes, as três paredes ou todas as paredes ao redor do dente comprometido. Então isso é o que menos importa para a técnica RDI, porque nós temos solução para todas essas situações de grande desafio com relação à colocação de um implante imediato, a provisionalização e a reconstrução alveolar, tudo num único procedimento. E só lembrando vocês que o dentista é responsável pela tomada de decisão e nunca o paciente. Então nós somos os motoristas, nós somos responsáveis pelo tratamento do paciente. Então essa tomada de decisão, se nós vamos tratar o paciente logo após a exodontia ou nós vamos transformar essa área pós-exodontia numa área edêntula, quem é responsável por isso é o dentista, ok?
Então, na região do segundo premolar, nós temos aqui uma ausência total da parede vestibular. E a técnica RDI ela veio de encontro a tudo aquilo que nós estávamos esperando por muito tempo. É uma técnica essencialmente biológica. Nós utilizamos somente o enxerto ósseo autógeno coletado da tuberosidade maxilar para fazer a reconstrução alveolar. Conceitualmente, é o enxerto ósseo autógeno, que ele é realizado no momento da exodontia, da instalação do implante e da provisionalização para o tratamento de alvéolos comprometidos. E o principal objetivo dessa metodologia é a preservação e a regeneração da biologia natural do nosso paciente. Aqui nessas imagens, vocês percebem que nós temos o incisivo central do lado esquerdo comprometido, como vocês observam aqui. Então, eu quero dizer para vocês que hoje a técnica RDI ela é essencialmente digital, totalmente digital, do planejamento passando pela cirurgia e até o acompanhamento, o follow-up. Então, nós podemos fazer o planejamento cirúrgico para colocar o meu implante na posição tridimensional ideal. Nós vamos utilizar a cirurgia guiada para guiar o posicionamento correto desse implante. Vamos fazer a reconstrução alveolar imediata, né? E vamos fazer a provisionalização utilizando o fluxo de trabalho totalmente digital, nesse caso utilizando uma coroa provisória fresada que foi confeccionada antes da cirurgia. E aqui vocês observam o pós-operatório depois de 4 meses. Ou seja, nós temos uma melhora significativa na espessura do tecido gengival se fizermos uma comparação com a imagem inicial. Nós tínhamos um biotipo periodontal fino e nós transformamos isso num biotipo periodontal espesso. Então, nesse momento foi feito um novo escaneamento e foi construído a coroa final em porcelana com um perfil de emergência adequado. Então, aqui no dia da entrega da coroa e aqui no pós-operatório, no follow-up, depois de 2 anos de acompanhamento. Então, vocês percebem nessa imagem que aqui nós temos um equilíbrio entre os lábios, a arquitetura gengival e a coroa de porcelana. É isso que os pacientes vieram buscar. Então, qual é o resultado estético que os pacientes desejam hoje? O que eles estão procurando? Em primeiro lugar, imitar a natureza. O que significa essa frase? Se o paciente perdeu uma parede óssea, é nossa obrigação devolver uma nova parede óssea. Simples assim, e essa é a metodologia, esse é o conceito da técnica RDI. Veja que essa imagem ela foi extraída de um Instagram de um colega, né, para fazer a substituição do incisivo central direito. Foi feita uma abertura de retalho muito grande. Hoje nós não preconizamos mais isso, nós não fazemos abertura para tratamento de alvéolos comprometidos. Então é uma técnica que ela preconiza uma cirurgia sem retalho, como eu disse antes, independente da extensão da perda óssea, preconizando sempre fazer o uso de cirurgia guiada, né? Independente se nós vamos fazer o uso do enxerto ósseo ou do enxerto ósseo e ou gengival combinado. O nosso objetivo central é a obtenção de um biotipo periodontal. Esse é o resultado que nós estamos procurando, um biotipo periodontal espesso que me proporciona uma estabilidade na manutenção da arquitetura gengival, no que diz respeito à margem gengival e ao posicionamento das papilas. A técnica RDI ela se tornou uma técnica global, né? Uma técnica que hoje ela é realizada no mundo inteiro por milhares de profissionais realizando essa técnica. Falando um pouquinho da parte científica, nós temos 29 artigos publicados sobre esse tema. O livro RDI que foi publicado em 4 línguas, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Nós temos 13 capítulos de livros publicados em diferentes autores da literatura nacional e internacional e nós ministramos cursos em 52 países para mais de 75 mil participantes. Essa é a técnica RDI, uma técnica que hoje ela é totalmente globalizada. Esse é o livro RDI que foi publicado na língua portuguesa, também no espanhol, no inglês e no mandarim. Essa edição foi totalmente esgotada nessas 4 línguas e o ano passado nós lançamos a nova edição
do livro RDI, né? Restauração Dento-Alveolar Imediata, em parceria com a editora Napoleão Quintessense. Depois eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre esse livro para vocês. Então, a restauração dento-alveolar imediata, como eu falei anteriormente, é uma abordagem minimamente invasiva, é uma cirurgia sem retalho, e todos os créditos vão para a mãe natureza. Então, nós tiramos vantagem da biologia óssea, nós tiramos vantagem das propriedades biológicas desse enxerto. Então, nós vamos coletar o enxerto da região da tuberosidade maxilar utilizando instrumentos manuais, no caso, utilizando cinzéis. Nós desenvolvemos alguns instrumentais específicos para a técnica RDI, depois eu vou comentar mais um pouco em detalhes para vocês. E nós utilizamos esse enxerto para fazer a reconstrução da parede ou das paredes alveolares perdidas. Então, nós vamos utilizar esse enxerto como se fosse uma membrana biológica. Além disso, nós vamos utilizar também osso particulado, também coletado da mesma região doadora. Esse osso particulado, ele tem a finalidade de ser um preenchedor de espaços. É o que vocês vão ver aqui nesses vídeos à direita. O primeiro enxerto córtico medular para a reconstrução da parede vestibular, depois osso particulado para fazer o preenchimento dos gaps. Imediatamente após esse passo, nós instalamos uma coroa provisória e liberamos o paciente para ir para casa. Por que da tuberosidade maxilar? Por várias razões. Isso é uma aula muito curta, de aproximadamente 30 a 40 minutos, e eu queria dizer para vocês que da tuberosidade maxilar, nós podemos coletar o enxerto de tecido conjuntivo, nós podemos coletar também o enxerto ósseo particulado ou o enxerto ósseo córtico medular, ou também nós podemos coletar um bloco ósseo córtico medular, além de um enxerto ósseo somente medular. Também nós podemos coletar da tuberosidade maxilar um enxerto de 3 camadas, o enxerto triplo. Então vejam aqui na tela que nós temos 6 tipos diferentes de enxerto que nós podemos coletar da tuberosidade maxilar, com diferentes indicações e aplicações clínicas. Mas qual a importância de usar o enxerto ósseo como um arcabouço natural repleto de células osteoblásticas e fatores de crescimento? Observe essa imagem na tela, que o paciente perdeu completamente a parede óssea vestibular. Então, nós vamos utilizar esse enxerto como uma nova parede óssea. Então, esse enxerto vai funcionar como uma membrana biológica, sempre em combinação com a provisionalização imediata, mas o principal objetivo da realização da técnica RDI é a obtenção de um resultado como esse. Ou seja, a obtenção de um tecido mole e volumoso na face mais importante do meu implante, que é a face vestibular do meu implante. Vejam que esse caso é o mesmo caso que eu apresentei anteriormente, com pós-operatório de 10 anos, esse é o follow-up de 10 anos dessa paciente. Esse é o caso antes e depois, ausência total da parede vestibular, vejo a parede vestibular completamente remodelada na face mais importante do meu implante, a face frontal, a face vestibular. Então, a mesma espessura de osso que nós temos aqui no dia da cirurgia, nós temos aqui no follow-up depois de 10 anos de controle. Também queria chamar a atenção de vocês que o osso que foi debruçado, que nós deixamos sobre a plataforma do implante, ele remodelou sobre a plataforma do implante. Somente o enxerto ósseo autógeno permite esse tipo de resultado. Então, nós podemos afirmar que o osso determina a posição da gengiva. Então, onde nós temos a presença de osso, nós vamos ter a estabilidade tecidual. E é isso que o nosso paciente pretende quando ele busca um resultado de excelência, principalmente em áreas estéticas. Falando um pouquinho mais sobre a coleta do enxerto ósseo da tuberosidade, esse enxerto, o que nós fazemos com esse enxerto? Nós simplesmente movemos o enxerto da região doadora para a região receptora. É o que vocês vão ver aqui, ó. O enxerto é coletado da região da tuberosidade para a área receptora. E esse enxerto pode ser utilizado para fazer o preenchimento ósseo, no caso de alvéolos intactos, ou para fazer a reconstrução óssea em alvéolos comprometidos. Então, essas são as duas principais indicações do enxerto ósseo da tuberosidade maxilar na técnica RDI. Muito bem. Então, nós vamos utilizar esse enxerto como se fosse um transplante ósseo. Isso vai
melhorar o crescimento ósseo, né? E também vai promover uma incorporação do meu enxerto ósseo mais rápida e efetiva. E o enxerto ósseo da tuberosidade maxilar, ele carrega as 3 principais propriedades para promover um processo de remodelação óssea. Nós vamos utilizar esse enxerto com a propriedade de ósseo-condução, ou seja, como arcabouço ósseo, ósseo-indução, liberando fatores de crescimento do leito doador para o leito receptor, e osteogênese, um número muito grande de células capazes de promover a formação de um novo osso. Ok? Então, eu recomendo vocês a leitura desse artigo, que foi publicado em 2017, onde nós avaliamos a tuberosidade clinicamente, tomograficamente, histologicamente e através de microtomografias. Esse é uma boa leitura para aqueles colegas que querem se iniciar na técnica RDI. Nós consideramos os desafios da implantodontia moderna sempre a substituição de um dente na zona estética, né? Principalmente quando nós estivermos frente a uma situação como essa. O paciente apresentava o incisivo central do lado esquerdo comprometido e aí nós temos ausência total da parede vestibular e nós temos um remanescente ósseo apical que me permite uma estabilidade primária do implante. Essa é a situação clínica número 1. Situação clínica número 2, nós temos aqui um grande defeito ósseo e o maior desafio aqui é como estabilizar o meu implante nesse pouco osso remanescente apical para me permitir não só a instalação do implante, mas a reconstrução alveolar e a provisionalização imediata. A terceira situação clínica é a aplicação da técnica RDI para pacientes periodontalmente comprometidos, diversos dentes comprometidos. Será que é possível a utilização da técnica RDI em um paciente que apresenta severas perdas ósseas? Casos que nós temos a combinação de uma recessão gengival com uma severa perda óssea, essa é uma outra indicação da técnica RDI, ou para casos mais desafiadores, onde nós temos a combinação da perda da parede vestibular, perda da crista óssea e a perda da papila. Então nós podemos ir do sonho, que é tratar os casos mais simples, que é a ausência da parede vestibular, até o pesadelo, né? Tratar casos que apresentam combinação de recessão da margem gengival e perda óssea, ou para aqueles casos que apresentam o comprometimento da papila. Então é claro que tudo pode ser realizado numa única cirurgia? Resposta sim, mas somente através da indicação da técnica de restauração dento-alveolar imediata. E é por esse objetivo que eu estou aqui com vocês hoje, para compartilhar um pouquinho da minha experiência com essa técnica que mudou completamente o tratamento dos alvéolos comprometidos na literatura internacional. Então eu vou compartilhar com vocês 2 situações clínicas de indicação da técnica RDI. A primeira delas, de um paciente que apresentava as margens gengivais simétricas, veja que há um nivelamento da margem gengival. Uma paciente que apresentava ausência total da parede vestibular. Esse é o protocolo básico, o protocolo conceitual da técnica RDI, onde nós preconizamos uma exodontia minimamente traumática. Nós preconizamos também, logo após a confirmação da ausência total da parede vestibular, vamos fazer a instalação do implante na posição tridimensional ideal, deixando um gap de 3 milímetros na face vestibular do meu implante. E depois disso, nós utilizamos a própria coroa do dente do paciente para a construção da nossa provisória, coroa provisória aparafusada. Simplesmente reembasamos a porção cervical, checamos essa coroa provisória sobre o meu implante e vejo que aqui nós deixamos na porção cervical uma anatomia côncava que vai permitir uma melhor adequação, uma melhor acomodação e um abraçamento do tecido gengival ao redor desta parte mais importante da minha coroa provisória, que é a porção cervical. Para fazer a coleta do enxerto da tuberosidade maxilar, nós precisamos então fazer, lembre, uma avaliação clínica, radiográfica e tomográfica da região doadora. Veja que aqui nós já fizemos a abertura de retalho e nós estamos posicionando o cinzel, esse é o kit RDI de cinzéis, posicionando o cinzel para fazer a coleta do enxerto da tuberosidade maxilar.
Dentro desse box, desse kit RDI, nós temos cinzéis retos e goivos com as diferentes indicações para as diferentes situações clínicas. Então nós vamos introduzir esse cinzel até o comprimento desejado. Depois que nós chegamos na profundidade esperada, nós promovemos a fratura. E esse enxerto ósseo, esse bloco ósseo córtico-medular vai ser reanatomizado para permitir a reconstrução da parede vestibular perdida. E observe que a porção cervical nós conseguimos reanatomizar de acordo com o contorno anatômico da margem gengival. Ou seja, somente o enxerto ósseo autógeno permite-se fazer uma reconstrução da arquitetura óssea mesmo. Então, utilizamos o restante de osso que foi coletado da tuberosidade maxilar, esse osso foi triturado e foi utilizado como um preenchedor de espaço. Depois dessa etapa, aqui nós observamos o enxerto ósseo foi deixado 1 milímetro acima da plataforma do implante, ou seja, o implante a 3 milímetros da margem gengival em direção apical e o enxerto ósseo a 2 milímetros da margem gengival em direção apical. Após essa etapa, nós instalamos a coroa provisória e finalizamos o caso, ou seja, o paciente entrou com o problema e saiu com um dente provisório sobre o meu implante. Aqui nessa ilustração, só para ficar bem claro o que nós fizemos nesse caso que foi demonstrado. Primeiramente, nós fizemos a exodontia minimamente traumática. Veja que esse meu paciente aqui apresenta ausência total da parede vestibular. Então, o implante foi instalado, foi bem ancorado. Nós precisamos ter uma estabilidade primária superior a 30 Nm. Construímos a nossa coroa provisória com todos os requintes técnicos para construir uma coroa provisória com perfil de emergência ideal e utilizamos um bloco ósseo córtico-medular para a reconstrução da parede vestibular, mais um enxerto ósseo particulado que foi triturado para reduzir o tamanho das partículas e esse enxerto foi utilizado como um preenchedor de espaço, um preenchedor dos gaps. E essa área, esse subcontorno, essa concavidade da coroa provisória, que nós chamamos de gap de tecido mole, que vai me permitir a formação de um coágulo sanguíneo e a maior parte desse sangue ele vem proveniente da área enxertada, do enxerto que foi coletado da tuberosidade maxilar. Veja o resultado depois de um período de 3 meses, veja que o tecido mole ele migrou em direção coronal, ou seja, nós mudamos a posição do enxerto no sentido coronal e o tecido mole também migrou em direção coronal. Esse é o resultado dos sonhos de qualquer implantodontista do mundo. 3 meses depois, então nós aguardamos a cicatrização óssea e gengival e a partir daí é que nós vamos empurrar essa margem gengival em direção apical através de acréscimos progressivos de resina composta. Cerca de 0,5 milímetro por semana, por 3 a 4 semanas no máximo, até nós conseguirmos o equilíbrio com a margem gengival do dente contralateral, que é a minha referência. Então, depois disso, nós vamos avaliar a estabilidade no posicionamento das papilas, a estabilidade no volume do tecido gengival. Então, depois dessa etapa aqui, nós vamos fazer a moldagem analógica ou digital, construir o abutment final em zircônia e a partir daí nós vamos então fazer a cimentação da coroa de porcelana. E aqui vocês observam essa imagem clínica e tomográfica que foram realizadas com 6 anos de controle, tecido mantido na posição de origem e a parede vestibular completamente remodelada e estável. Então eu posso afirmar para vocês que se nós tivermos 3 milímetros de osso na face vestibular do meu implante, nós não precisamos compensar com enxerto de tecido mole. Então, esse é o follow-up com 12 anos de controle, onde saliento aqui para vocês a estabilidade da arquitetura gengival e aqui o equilíbrio entre os lábios, a arquitetura gengival e a coroa de porcelana e os dentes da paciente. Então, aqui 3 etapas de tomografia com cortes sagitais, a etapa inicial, antes da cirurgia, com 6 anos de controle e com 12 anos de controle. E o que essas duas imagens têm em comum? Essas imagens, elas falam por si só, né? E elas confirmam a estabilidade do meu enxerto ósseo, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Ou seja, a mesma anatomia que eu tenho aqui depois de 12 anos de controle. Nenhuma outra técnica para reconstrução alveolar na literatura permite que isso possa ser obtido. Muito bem, próximo
situação que eu queria mostrar para vocês é o fluxo digital na técnica RDI. Como que nós empregamos na nossa rotina diária da clínica? Primeiramente, antes da cirurgia, nós vamos fazer todo o levantamento, seja ele fotográfico, tomográfico. Veja que esse caso aqui é um paciente que perdeu totalmente a parede vestibular com uma grande lesão apical. Então, nós já identificamos que o paciente tinha um biotipo fino, tinha uma infecção localizada importante na face vestibular desse dente no incisivo central do lado esquerdo. E nessa imagem, deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês isso que é importante. Nessa imagem 3D, vocês vão observar a extensão da lesão, ou seja, a extensão da perda óssea ao redor desse incisivo central comprometido, tanto no sentido vertical, no sentido lateral e também no sentido vestíbulo palatino, uma grande perda óssea. Fizemos a tomografia computadorizada Cone-Beam e aqui vocês podem ter uma ideia da extensão dessa perda óssea e na mesma sessão também já fizemos o escaneamento desse paciente. Sobrepomos essas duas imagens e então começamos a trabalhar com a prototipagem do meu defeito. Então esse defeito ósseo ele vai ser dado através de 3 situações. Nós vamos avaliar primeiramente o comprimento do defeito, nós vamos avaliar também a distância, a largura do meu defeito no sentido mesiodistal e a forma do defeito. Ou seja, eu tenho na minha mente exatamente o quanto de osso eu preciso, né, e como eu vou fazer a reanatomização do meu enxerto de acordo com a forma do defeito. Muito bem, então nós fizemos a impressão dessa prototipagem e agora isso é vida real, é o dia da cirurgia, eu tenho isso aqui para ser trabalhado na minha mão, onde eu posso mensurar o comprimento, a largura e a forma, né, para saber o quanto de osso eu preciso. Então fizemos o planejamento digital para posicionar o meu implante na posição correta, tanto no sentido coronoapical, 3 milímetros de profundidade, gap de 3 milímetros na face vestibular e colocando meu implante na face palatina, permitindo a construção de uma coroa provisória aparafusada, com a distância correta com relação aos dentes vizinhos, cerca de 1,5 a 2 milímetros de distância. E aqui vocês observam então o nosso planejamento para a construção de uma coroa provisória aparafusada. Então, através desse planejamento digital, nós podemos tirar vantagem de tudo isso e podemos não só permitir a colocação do meu implante na posição tridimensional ideal, mas também nós podemos trabalhar na construção da minha coroa provisória fresada com a característica, com o desenho anatômico que realmente eu preciso. Ou seja, vou deixar a minha concavidade na face vestibular, nas faces proximais para permitir uma melhor acomodação tecidual e da arquitetura gengival. Então também nós podemos tirar a vantagem do fluxo digital e construir essa coroa provisória que vai ser capturada em boca, com o desenho anatômico que eu espero, que vai me permitir, como eu disse, um ganho tecidual ao longo dos meses e ao longo dos anos. Fizemos então a obtenção dessa minha coroa provisória fresada com 2 aletas para facilitar o posicionamento e a captura logo depois que o dente é removido e o implante é extraído. Veja que nós temos dois guias de orientação nos dentes vizinhos. Confeccionamos o nosso guia cirúrgico, cirurgia guiada, totalmente ela confeccionada dentro da clínica. Então chegou o dia da cirurgia, nós vamos então comprovar a ausência da parede vestibular. Veja que a profundidade de sondagem, mais de 1 centímetro de profundidade no sentido vertical. Após a exodontia, instalamos o meu guia cirúrgico para a cirurgia guiada e fizemos todo o preparo seguindo a orientação do fabricante. Utilizando a broca 2.0, 3.5, 4.3, instalamos um implante de 4,3 mm de diâmetro por 13 mm de comprimento. Toda ela guiada, 100% guiada, do preparo à instalação do implante. É isso que nós acreditamos que é o que deveria ser realizado por todos os colegas. 100% cirurgia guiada. Aqui vocês observam logo após a instalação do implante. E aí então fizemos a colocação do meu abutment temporário e a captura desse meu provisório fresado, utilizando resina composta que foi adicionada aqui na face palatina dessa coroa provisória. Removemos isso de boca, né, e agora chegou o momento de fazer o reembasamento da porção cervical com resina composta e cortar essas 2 aletas proximais de orientação.
Fizemos o reembasamento, o polimento final e veja que nós construímos uma coroa provisória aparafusada. A partir daí, então, chegou o momento de nós coletarmos o enxerto da tuberosidade maxilar. Esse é o terceiro molar, que vai ser removido, vai ser extraído durante a cirurgia. E aqui nós estamos fazendo inicialmente uma avaliação do tecido mole, porque nesse caso que nós temos a presença da infecção, nós indicamos se fazer o uso do enxerto de tecido conjuntivo. Então, através dessa avaliação tomográfica, nós mensuramos exatamente o quanto nós temos de tecido mole no sentido de espessura, né? Logo atrás, na região da tuberosidade, aqui atrás, e logo atrás do terceiro, na região palatina do terceiro molar. Também podemos fazer a avaliação do tecido duro, o quanto de osso tem disponível ao redor desse dente que vai ser extraído e atrás desse dente que vai ser extraído também. Então nós tínhamos um bom volume ósseo que vai me permitir uma excelente reconstrução. Fizemos a exodontia, depois disso fizemos então a coleta do enxerto de tecido conjuntivo, utilizando uma técnica para coletar um enxerto conjuntivo com uma espessura de 1 milímetro dessa face palatina do terceiro molar que foi extraído. Fazendo uma divisão de retalho, podemos até utilizar um bisturi de lâmina dupla nesse momento. Depois disso, fizemos a coleta do enxerto ósseo, utilizando o kit RDI de Cinzéis. Todo esse enxerto ele é colocado dentro de um recipiente, preferentemente com a presença de sangue também coletado da tuberosidade maxilar. Então, fizemos inicialmente, antes da reconstrução óssea, fizemos a reconstrução de tecido mole, utilizando um enxerto de tecido conjuntivo pela técnica de tunelização e estabilização por intermédio de suturas. Depois disso, a reconstrução óssea sobre a prototipagem, inserimos o enxerto córtico-medular em posição e depois disso utilizamos um enxerto particulado de preenchimento dos gaps. Após a finalização dessa etapa, vocês observam aqui, logo após a reconstrução de tecido duro e mole. Então eu quero chamar a atenção de vocês que nós temos aqui uma espessura gengival de 1 milímetro, coletado da tuberosidade maxilar, e uma espessura óssea de 3 milímetros, totalizando 4 milímetros entre tecido duro e tecido mole. Instalamos a coroa provisória aparafusada imediatamente e, é claro, pedimos para o paciente por 3 meses não fazer uso desse dente, até para proteger e aguardar todo o processo de incorporação do enxerto e da ósseo-integração. Depois de 3 meses, vejo que mudou completamente o cenário, nós temos um tecido gengival completamente cicatrizado e tecido ósseo também completamente cicatrizado, uma nova parede óssea vestibular formada. Removemos a coroa provisória e nós percebemos uma estabilidade de cor, uma estabilidade de textura, de anatomia em geral e também a manutenção da arquitetura, do posicionamento da arquitetura gengival. E essa imagem é uma imagem relevante que mostra um tecido gengival espesso na face mais importante do meu implante, a face vestibular do meu implante. Então aqui nós podemos dizer que nós temos uma melhora significativa do tecido gengival quando da aplicação da técnica RDI. Essa é a tomografia que foi realizada depois de 1 ano. Vocês observam aqui nesse vídeo que nós temos o tecido ósseo completamente remodelado, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Então, só mostrando para vocês um antes e depois, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para essa nova parede óssea vestibular. E aqui também a quantidade de osso que foi colocado sobre a plataforma do implante, ela remodelou sobre a plataforma do implante. Não esqueçam dessa observação que eu vou fazer para vocês. Somente o tecido ósseo autógeno coletado da tuberosidade maxilar permite esse processo de remodelação óssea. Então aqui os 2 cenários no dia da cirurgia e depois de 3 a 4 meses, utilizamos uma cirurgia 100% flapless, sem abertura de retalho, seguindo um fluxo de trabalho 100% digital do início ao fim. E aqui eu quero dizer para vocês que a técnica RDI é uma técnica revolucionária. Revolucionária por quê? Porque ela mudou completamente a maneira de tratamento dos alvéolos comprometidos. Espero que essa aula curtinha, de pouca duração, sirva para vocês como inspiração. Mas se eu tivesse que colocar mais uma letra aqui para completar o D da técnica RDI, e a técnica RDI ela exigiu muita dedicação do nosso grupo para desenvolvimento dos protocolos para o tratamento dos alvéolos comprometidos.
O próximo caso que eu queria compartilhar com vocês é um caso que apresentava a combinação de perda óssea com recessão da margem gengival. Tá? Para esses casos, nós indicamos o uso do enxerto triplo, conjuntivo, cortical e medular, numa única peça, também coletado da tuberosidade maxilar. Bom, esse é o primeiro artigo na literatura internacional publicado pelo nosso grupo em 2009. Estamos falando de quase 14 anos atrás, onde nós publicamos essa metodologia, permitindo a reconstrução de tecido duro e mole simultâneo, uma cirurgia combinada, sem abertura de retalho, promovendo a exodontia, a instalação do implante, o enxerto triplo da tuberosidade maxilar, mais a provisionalização imediata. Esse é o caso que eu queria compartilhar com vocês, uma paciente que apresentava a presença de um abscesso importante, com fístula na face vestibular desse canino, um biotipo extremamente delgado, com uma perda óssea severa e a presença, como eu disse antes, de uma infecção localizada. Então aqui vocês observam a perda óssea, né, a ausência total da parede vestibular, além do ápice radicular, e nessa imagem 3D dá para ter uma ideia da dimensão desse defeito, tanto no sentido lateral quanto no sentido vertical. Então o que nós fizemos? De novo, fizemos uma prototipagem. Na prototipagem nós avaliamos as dimensões do defeito no sentido vertical e também horizontal. E no dia da cirurgia fizemos a exodontia, a instalação no implante, estabilidade primária superior a 40 Nm, é o que vocês observam aqui. E fizemos a coleta do enxerto triplo da tuberosidade maxilar mais osso particulado de preenchimento, coletado do mesmo lado do problema, da região da tuberosidade maxilar do lado direito. Então fizemos a reanatomização do enxerto. Veja que logo depois que o enxerto é coletado, ele pode ser debruçado sobre a prototipagem para a gente ter uma ideia do quanto nós precisamos manipular esse enxerto para transformar esse enxerto com as dimensões compatíveis com o formato, com a configuração do defeito. Esse é o enxerto triplo, que ele é coletado da tuberosidade maxilar. Através dessa ilustração vocês vão ter uma ideia de como que isso é obtido, como que esse enxerto ele é coletado. E se nós fizermos um corte histológico, como foi feito nesse caso, vocês vão observar que nessa histologia que nós temos a camada conjuntiva, o periósteo, a camada cortical e a camada medular. Ou seja, nós temos 4 fontes de nutrição pronta para serem transportadas do leito doador para o leito receptor. Qual é o outro enxerto coletado da região intraoral ou algum substituto ósseo que permita e que tenha essa capacidade de remodelação tecidual? Nenhum outro, posso afirmar isso para vocês. Então nós fizemos a reanatomização, a escultura, a manipulação desse enxerto sobre a prototipagem. Depois disso nós instalamos o meu enxerto no leito doador, o leito receptor, perdão, com a camada conjuntiva voltada para o tecido mole e a camada medular voltada para as espiras do implante. Interposta entre essa camada e a superfície do implante, nós compactamos osso particulado. É o que vocês observam aqui, o enxerto triplo em posição mais osso particulado de preenchimento. Fizemos a estabilidade do meu enxerto através de suturas, aí é recomendado fazer o uso de magnificação, utilizando suturas de 6, 7 ou 8 zeros, e a instalação da coroa provisória imediata. Então, 3 meses de controle, vejo que mudou completamente o cenário. Se nós fizermos uma comparação do antes e depois, aqui mais um exemplo da conversão do biotipo periodontal utilizando o enxerto coletado da tuberosidade maxilar. Nós tínhamos um biotipo fino e convertemos para um biotipo espesso. Somente tecidos autógenos permitem esse tipo de melhora significativa na espessura tecidual e na estabilidade desses tecidos ao longo dos meses e ao longo dos anos. Então, depois de 3 meses, nós fizemos a moldagem e a construção da coroa final. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a estabilidade do contorno anatômico vestibular. E também para o posicionamento correto, tridimensional do meu implante, que viabilizou toda a reconstrução e a instalação do implante na posição correta. Então, 10 anos de controle, o que vocês observam aqui? Uma estabilidade da arquitetura gengival. Então, não houve alteração no posicionamento da margem gengival e da papila. E se vocês observarem essa tomografia, o que é mais relevante depois de 10 anos?
Veja a parede vestibular completamente remodelada e estável e um ganho significativo no que diz respeito à espessura desse tecido mole na face mais importante do meu implante, na face vestibular do implante. E o osso que foi deixado, onde nós debruçamos o enxerto sobre a plataforma do implante, incrivelmente ele remodelou sobre a plataforma do implante. Então, eu posso afirmar para vocês que nós temos aqui somente tecido ósseo vital. Se nós fizermos uma comparação do antes e depois, a melhora é significativa utilizando uma metodologia de tratamento simples e sem elevação de retalhos. Então, esse é um caso que ilustrou essa publicação em 2021. Esse journal é o journal mais importante da Academia Europeia de Periodontia. É o Periodôncia Clínica, onde nós publicamos o uso da restauração dentoalveolar imediata em casos complexos, defeitos tipo 2 e tipo 3, utilizando o enxerto triplo da tuberosidade maxilar. Muito bem, antes de finalizar, queria responder essa pergunta junto com vocês. Por que eu devo utilizar a técnica RDI nos meus pacientes? Por várias razões. Resumidamente, para minimizar o número de procedimentos cirúrgicos, porque é um procedimento único, numa única cirurgia a gente resolve tudo. Número 2, nós vamos utilizar esse enxerto com uma membrana biológica, prevenindo a competição celular entre tecido duro e tecido mole. Número 3, quando nós combinamos com a provisionalização imediata, nós promovemos uma aceleração da incorporação do enxerto ósseo e da ósseo-integração. Número 4, quando nós utilizamos o perfil de emergência adequado da coroa protética, nós vamos promover uma melhora da qualidade do tecido periimplantar. Número 5, quando nós utilizamos plataforma switch, nós melhoramos a estabilidade óssea periimplantar. E quando nós utilizamos a osteodensificação, nós promovemos uma melhora da estabilidade primária do meu implante. Resumindo, essa técnica apresenta alta previsibilidade, ela é muito fácil de ser reproduzível e ela apresenta baixo custo para o meu paciente. Não preciso utilizar nenhum substituto ósseo para fazer nenhum tipo de preenchimento ou reconstrução, somente tecido autógeno coletado da tuberosidade maxilar. É claro que a técnica RDE é uma técnica sensível, como inúmeras outras técnicas descritas na literatura, e que ela precisa de um treinamento. E esse treinamento, para que a gente proporcione esse treinamento para os colegas, é que nós criamos há mais de 10 anos atrás o curso RDI com hands-on. E nós temos trabalhado com esse curso ao redor do mundo, treinando colegas para que eles possam reproduzir os mesmos resultados que nós temos hoje e já há 16 anos na nossa clínica. Nós temos mais de 2.000 alunos já treinados com essa técnica no Brasil e ao redor do mundo. Treinado significa participaram de um curso de imersão, algum tipo de curso presencial, fazendo trabalhos, fazendo exercícios sobre modelos da técnica RDI. Então, o hands-on é uma etapa importantíssima para o desenvolvimento das habilidades com a técnica RDI. E o nosso curso, que é o motivo que nós estamos aqui hoje, o curso RDI online. É um curso de 2 dias, que foi um curso gravado, onde nós abordamos os 20 principais tópicos da técnica RDI. E mais importante do que tudo isso é o acesso vitalício. Você pode assistir quando você quiser, aonde você quiser e como você desejar. Então, a curva de aprendizado sua depende de você. E eu queria explicar um pouquinho mais sobre como funciona esse curso. Então, esse curso são aulas gravadas que são disponibilizadas na plataforma Hotmart. E além disso, nós teremos mais três encontros ao vivo, encontros online comigo, onde eu vou tirar dúvidas de vocês e vou também dar muitas dicas sobre a utilização dessa técnica no seu dia a dia, no seu consultório.
Então, se você tiver a oportunidade, não perca essa chance de estar com a gente, estar comigo, para crescer e para começar a aplicar um pouco mais essa técnica dos seus pacientes. O nosso primeiro encontro vai ser no dia 13 de abril e os demais datas serão disponibilizadas na plataforma de um grupo, no grupo do Telegram. Tá? Então, para aqueles que não tiverem a possibilidade de estar presente nesse dia, fiquem tranquilos, né? Ou para aqueles que precisarem revisar essa aula, essas aulas serão gravadas e ficarão disponibilizadas na plataforma. Então, esse vai ser um grupo fechado no Telegram, onde vocês podem compartilhar ideias, vocês podem compartilhar conhecimentos, vocês podem compartilhar a casuística de vocês. E é claro que eu vou fazer parte desse grupo junto com vocês. Então, eu vou estar ali para tirar dúvidas e também para adicionar todas as informações novas que tiver saindo, protocolos novos, casos novos que estão sendo desenvolvidos, eu vou disponibilizar para vocês nesse grupo fechado do Telegram. Para que vocês tenham o acesso, a diretriz toda vai ser dada para vocês, para que vocês possam utilizar isso na plataforma. Então, esse grupo fechado é um grupo que vai funcionar muito bem e que vai permitir um crescimento de vocês com a técnica RDI. E para finalizar, é tão importante quanto tudo isso que nós discutimos até aqui, eu queria dizer que os 2 primeiros inscritos no curso de RDI EAD, os 2 primeiros inscritos ganharão um curso hands-on presencial aqui dentro da estrutura da Rosa Educação. Então, fiquem atentos na abertura do carrinho, tá? Fiquem ligados, porque as meninas, toda a equipe que está aqui no bastidor, elas estão prontas para ajudar vocês, né? Mas somente 2 vão ter a oportunidade de ganhar esse hands-on. E eu queria falar um pouquinho mais para vocês como que funciona esse hands-on. O hands-on é um dia de curso, onde nós fazemos uma breve revisão do conteúdo todo aquele que vocês já assistiram no curso online, e a partir daí vocês vão ter um treinamento praticamente das 8 da manhã às 19 horas. É um treinamento bastante intenso, onde vocês vão realizar uma série de exercícios utilizando o enxerto ósseo autógeno e também o enxerto triplo coletado da tuberosidade maxilar. Ao final desse hands-on, com todas as informações que vocês já coletaram do curso online, vocês vão estar prontos para realizar a técnica RDI nos seus pacientes. Então, esse é o ponto alto do desenvolvimento das habilidades da técnica RDI. Nesse hands-on, nós temos vários exercícios, mas eu vou só exemplificar alguns deles para vocês, que é como tratar alvéolos intactos e comprometidos. Qual é a metodologia de tratamento adequada para esses 2 tipos de cenários que são diferentes, né? E vocês vão realizar no modelo RDI especialmente desenvolvido para esse curso esses exercícios, desde a exodontia, a instalação do implante de forma analógica e digital, ou seja, tudo aquilo que vocês têm que respeitar no posicionamento tridimensional do implante para que vocês tirem benefício da reconstrução óssea. Vocês vão confeccionar uma coroa provisória sobre o implante imediatamente, vocês vão ser treinados para isso. E também vocês vão fazer a reconstrução alveolar utilizando o enxerto ósseo autógeno coletado da tuberosidade maxilar. Ou seja, vocês vão realizar o protocolo da técnica RDI do A ao Z, com todos os requintes da técnica, nada escondido, tudo o aprendizado, todo o conhecimento, toda a experiência que eu tive nesses 16 anos, isso vai ser aberto para vocês nesse curso presencial, nesse hands-on especial que a Rosa Educação está preparando para vocês, ok? Antes da gente finalizar, eu queria mostrar para vocês, como eu prometi, né, que nós vamos fazer um sorteio desse livro, né? E esse livro, essa é a nova edição do curso RDI, são inúmeros capítulos, todas as informações atualizadas, novos capítulos, novos protocolos, ou seja, o que representa hoje a técnica restauração dento-alveolar imediata. Então, informações atualizadas para você que
quer realmente se atualizar na técnica RDI. E conte comigo, para o que precisar, para ajudar em planejamento, com esse grupo fechado que a gente vai construir no Telegram, a gente vai ter a oportunidade de trocar muitas experiências de muitos casos clínicos e o que eu puder ajudar vocês no desenvolvimento e no crescimento de vocês, contem comigo, tá bom? Esse é um capítulo, é um livro recheado de capítulos, né? Todos os protocolos, absolutamente todos os protocolos da técnica são descritos em detalhes nesse livro, como se fosse uma receita de bolo. Como que eu faço o tratamento da técnica RDI com defeito de uma parede? Tem um capítulo especial sobre isso. Um defeito de 2 paredes, tem um capítulo especial sobre isso. Como que eu faço a reconstrução alveolar para casos que eu tenho defeito de cristas ósseas proximais? Um capítulo especial só sobre esse tema. E o último capítulo, como fazer tudo isso no formato digital, que é o capítulo final do livro, que é o fluxo digital na técnica RDI. Ou seja, tudo que você precisa saber sobre a técnica RDI tem 3 maneiras: ou o livro, ou o curso online, que é o que eu recomendo para vocês que são iniciantes na técnica e querem se aprofundar nessa nova metodologia de tratamento, e o hands-on presencial, tá bom? Então, conforme prometido, eu vou fazer uma pergunta e o primeiro que responder corretamente no chat vai ganhar esse livro de presente e vai receber na sua casa, tá bom? Agora deixa eu lembrar qual a pergunta que eu fiz para vocês. Só um segundinho aí. Vamos lá. Qual a principal razão biológica para a utilização do enxerto autógeno coletado da tuberosidade maxilar na técnica RDI? Ou seja, de novo, qual a principal razão biológica? Pense um pouquinho, porque eu falei sobre isso num dos slides da aula. Qual a principal razão biológica para utilizar o enxerto autógeno da tuberosidade maxilar na técnica RDI? As meninas aqui da equipe estão acompanhando as respostas. A Cláudia respondeu previsibilidade. Não é essa a principal razão biológica. Patrícia respondeu integração. Osteoindução. Ok, quem mais? Hudson responde osteogênica, osteoindução e osteocondução. Tá aqui a resposta. Como é que é o nome dele? Hudson. Então, Hudson Carneiro. o enxerto autógeno da tuberosidade maxilar é o enxerto que apresenta as 3 principais propriedades no processo de remodelação óssea: osteoindução, osteocondução e osteogênese. Parabéns, Hudson, você estava ligado, tá? Você vai receber esse livro aqui, ó, autografado por mim na tua casa, tá? Então você vai ter a oportunidade de mergulhar um pouco mais na técnica RDI. Espero que isso aqui seja um livro de cabeceira, tá? Para que você possa tirar todos os proveitos da técnica RDI no teu dia a dia, tá bem? Também, mais um recadinho aqui. Temos algumas perguntas e respostas? Temos. Vamos para uma sessão de perguntas e respostas agora então, tá bem? Temos várias perguntas, umas referentes ao curso e outras referentes ao conteúdo em si. Ok. Eu recebi essas perguntas então aqui no WhatsApp. Pergunta a Patrícia: o ideal é 3 milímetros de enxerto ósseo? Sim, Patrícia. Nós publicamos um artigo em 2014, é o primeiro artigo na literatura internacional que fala de um gap de 3 milímetros na face vestibular do implante. Isso significa que nós precisamos de um enxerto de 3 milímetros de espessura a ser reconstruído na face vestibular do meu implante, tá bom? Quando você lê o livro, quando você assistir às aulas, você vai entender em detalhes por que dos 3 milímetros e não 2 e nem 1 milímetro. Vamos lá, vamos para a segunda. Vinícius pergunta: qual o protocolo de antibiótico nesse caso? 5 dias? Quando nós estamos frente a um processo de presença de infecção controlada ou incontrolada, não importa, a presença de uma infecção com abscesso,
nós recomendamos se fazer uma prescrição de antibióticos 5 dias antes da cirurgia, para controlar um pouquinho essa infecção, mais 7 dias após a cirurgia. Esse é o nosso protocolo que nós indicamos no nosso dia a dia. Em áreas com perda de parede de 2 elementos adjacentes, é viável o uso da técnica ou a técnica é apenas para alvéolos unitários? Muito bem. Claro que essa é uma aula curta, né? Foi a nossa primeira oportunidade juntos e nos próximos encontros eu quero compartilhar com vocês a possibilidade, tá, da utilização da técnica em dentes contíguos. A substituição, por exemplo, de 2 incisivos centrais, central e lateral, dos 4 incisivos, ou de fazer uma exodontia total dos dentes comprometidos e fazer toda a reconstrução imediata utilizando o enxerto autógeno da tuberosidade maxilar, sempre em combinação com a provisionalização imediata. Então a resposta é sim, dá para a gente fazer isso em dentes múltiplos, tá? Em dentes comprometidos múltiplos. Pergunta ao Alcione. Se o Dr. Rosa vê alguma vantagem em acrescentar à técnica o uso do LPRF? Nenhuma. Por quê? Porque na tuberosidade maxilar nós temos tudo aquilo que nós precisamos para promover um processo de remodelação óssea com mais efetividade. Nós temos BMPs, nós temos células osteoprogenitoras, nós temos absolutamente tudo aquilo que nós precisamos, ok? Qual a barreira biológica? Minha dúvida é qual é essa barreira. A barreira, eu não tenho o nome da pessoa que perguntou aqui, vamos ver aqui se eu consigo identificar. A barreira biológica é o enxerto córtico-medular que vai substituir qualquer membrana. E ele vai ter uma ação de promover um processo de incorporação desse enxerto muito melhor. Ou seja, quando da utilização da técnica RDI, nós não precisamos utilizar nenhum tipo de barreira artificial, somente uma barreira natural, que é o bloco ósseo córtico-medular coletado da tuberosidade maxilar. Tá bem? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Antes de interrompendo, avisar o pessoal que teremos 15 minutos para a abertura do carrinho. Daqui a 15 minutos. Quem quiser concorrer ao hands-on presencial. Então lembre, pessoal, que nós temos os 2 primeiros inscritos no curso RDI EAD vão ganhar um curso presencial, um hands-on presencial aqui na Rosa Educação. Só não ganha passagem, mas vai ganhar o curso inteirinho, tá bem? Então, as meninas aqui da equipe estão avisando que daqui a 15 minutos elas vão fazer a abertura do carrinho. Então, fiquem ligados vocês aí, tá? E esse carrinho vai ficar aberto até o dia 7 de fevereiro, tá bem? E quem for mais ágil vai ganhar, então... Os mais rápidos, os primeiros que se inscreverem aí são os 2 ganhadores, tá? Do hands-on presencial aqui na Rosa Educação. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Se no hands-on também será abordado o enxerto triplo? Sim, é um hands-on totalmente diferenciado para preparar vocês para a vida real. Vida real significa, vocês vão aprender a utilização do enxerto ósseo em bloco, coletado da tuberosidade maxilar. Vocês vão aprender quando da utilização do enxerto conjuntivo em combinação com o enxerto ósseo, ou seja, da utilização do enxerto triplo, ou seja, vocês vão sair daqui prontos para utilizar todas as metodologias da técnica RDI, para defeitos de 1, de 2, de 3, de 4 paredes, com ou sem a combinação de recessão da margem gengival. Na maioria dos casos eu não vi sutura na região receptora. Nesses casos, como fica a estabilidade do enxerto? Muito bem, boa pergunta, parabéns pela pergunta. A estabilidade do enxerto, quando do uso do enxerto ósseo autógeno em bloco, somente em bloco, ela é dada por justaposição. Justaposição significa uma excelente adaptação do enxerto no leito receptor. Isso quando do uso do enxerto em bloco. Deixa eu passar mais um slide aqui que eu esqueci. E quando do uso do enxerto triplo da tuberosidade maxilar, ou seja, com a presença do enxerto conjuntivo
é mandatório, é fundamental que se faça estabilização através de suturas, não só pela justaposição, mas também pela sutura. Só queria deixar esse slide ao fundo aqui, que que foi extraído do nosso site da Rosa Educação, www.rosaeducação.com.br, para aqueles que quiserem mais informações sobre o curso RDI AD e aprender a técnica RDI no conforto da casa, no horário que preferir, né? Vocês vão encontrar mais informações do programa do curso no nosso site, www.rosaeducação.com.br. Tá bem? Muito bem. Mais alguma pergunta aí, meninas? Sobre o curso, né? Ah, tá. Sobre o curso. Já fiz RD Imersão, mas quero receber as atualizações dos encontros online. Tenho que comprar todo o curso? Não. Para você que já fez o curso, você vai vir para um hands-on presencial somente e fazer a revisão de todas as informações novas, porque a gente está atualizando esses protocolos ano após ano, fazendo publicações importantes na literatura internacional, e a gente então vai disponibilizar essas novas informações e você vai ter a possibilidade de fazer os novos exercícios utilizando os modelos RDI especialmente desenvolvidos para esse curso do hands-on presencial, tá? Especialmente para o grupo do RDI EAD. Muito bem. Bom, já expliquei com relação ao curso EAD, terá toda a parte teórica e a parte prática. Então, é um curso que faz uma revisão da parte teórica, faz uma atualização dos novos tópicos da técnica RDI e também se faz o hands-on através dos exercícios, tá bem? Doutor, a questão do hands-on, comentar com o pessoal que essa turma pode ter a possibilidade de fazer, tirando os 2 ganhadores, né? Realizar o hands-on numa outra etapa. Então, nós estamos organizando para esse ano, vocês vão receber essa informação. Lembrem que a partir de agora nós vamos ter um grupo fechado no Telegram, então todas as informações vão ser alimentadas nesse grupo, né? Inclusive quando será a data desse curso. Nós estamos planejando fazer esse curso entre agosto e setembro, ou seja, entre a metade do mês de agosto e a metade do mês de setembro. Não só para os 2 ganhadores, né, para os 2 primeiros inscritos no curso RDI EAD, mas para todos os outros que se inscreverem e quiserem realmente aprofundar nessa metodologia de tratamento dos alvéolos comprometidos. Eu sempre gosto de salientar que hoje existem milhares de profissionais ao redor do mundo aplicando essa metodologia. Então não fique de fora, né? Essa metodologia não é uma metodologia que ela é embrionária, nós não estamos desenvolvendo nada, tudo já foi desenvolvido, o protocolo está estabelecido e é por isso que é muito fácil hoje de você fazer uma reprodução, ou seja, é uma técnica muito fácil de ser reproduzível, mas é claro que ela precisa de um treinamento adequado para o desenvolvimento das habilidades cirúrgicas, tá bem? O que mais aí, meninas? Muito bem, as meninas estão informando que a 10 minutinhos vai ser feita a abertura do carrinho. Então, fiquem atentos aí. Eu quero ver vocês aqui em Caxias do Sul, aqui na Rosa Educação, para a gente organizar esse grupo aí, fazer o melhor curso possível para que vocês possam realmente tirar proveito e usar essa metodologia nos seus pacientes. O que mais, hein, meninas? Mais uma pergunta. O senhor protege a área doadora tuber pensando em uma maior preservação para que sirva no futuro novamente como área doadora? Quem fez essa pergunta, Débora? Doutor Cristiano. A Débora está me informando então de uma pergunta que é a seguinte: se a gente faz algum tipo de manobra para fazer a preservação desse osso e fazer um processo de regeneração desse osso coletado da tuberosidade. Nós estamos, só para título de curiosidade, nós estamos dentro de um processo de pesquisa avaliando qual é o poder de remodelação desse osso da tuberosidade. Quanto remodela depois de 4 meses? Remodela 40%, 50%, 60%, 70%? Essa resposta é muito importante. A gente não tem os dados finais, né? Mas muito em breve a gente vai ter essa resposta. O que eu quero já de antemão comentar com vocês é que nós temos inúmeros casos que nós coletamos 2, 3 vezes da mesma área doadora. Então,
dizendo isso, eu quero facilmente deixar claro para vocês que o processo de remodelação desse osso ele é muito rápido. Então nós temos um grande percentual desse osso remodelado depois que ele é coletado da tuberosidade maxilar. É claro que existem várias manhas, vários truques, né, para passar isso para vocês durante o curso presencial da Hands-On, para que vocês preservem algum tipo de remanescente para promover um processo de remodelação desse osso do maior quantidade possível. Mas sim, podemos coletar mais de uma vez da região da tuberosidade? Sim. O que mais, meninas? Débora, Mônica, Maíra? Você já fez um vídeo da equipe toda aqui? Mostra para o pessoal aí. Nós estamos aqui então na Rosa Educação, montamos uma estrutura de técnicos aqui o pessoal do bastidor, a Débora, a Mônica, a Maíra, tem até o Gilberto lá no fundo, que é o nosso TI, né? Então uma equipe grande aqui para promover para vocês, proporcionar para vocês que tudo saia bem, né? E às vezes não depende só da gente, aulas ao vivo sempre uma incógnita, né? Nós temos que contar também com a tecnologia, né? Então por isso que nós tivemos uns probleminhas no início e depois a gente revisamos alguns tópicos que a gente já havia conversado só para que vocês também tirassem o maior proveito possível desse webinar, que é um webinar curto, é uma aula curta, mas que ela passa assim uma mensagem para vocês, pelo menos como eu disse na tela, né? Pelo menos sirva de inspiração para vocês, para que vocês pensem um pouquinho na possibilidade de utilizar esse novo recurso, esse novo conceito, que é um conceito mais previsível do que as outras metodologias que são disponíveis na literatura internacional. Tá bem? Temos mais uma pergunta. A RDI pode ser usada em casos de grande recessão gengival? Então, a técnica RDI, excelente pergunta. Quem fez essa pergunta, Débora, por favor? É doutora Marla. Doutora Marla, olha só. A técnica RDI, ela tem uma limitação para fazer tudo num único procedimento. São 4 milímetros, ou seja, logo que ultrapassa o limite da linha mucogengival. Até 4 milímetros a gente consegue fazer uma reconstrução de tecido duro e tecido mole sem fazer abertura de retalho, né? Mas a partir daí, vamos imaginar uma recessão de 6, 7, 8 milímetros, como que nós conduzimos isso no nosso dia a dia? Primeiramente, a gente faz o recobrimento radicular, se leva essa margem gengival no nível coronal o máximo possível e depois de 60 a 90 dias é que nós fazemos a utilização da técnica RDI, tá? Fazendo a reconstrução ou só de tecido duro ou tecido duro e mole complementar, se assim for necessário, tá bem? Mais alguma? Então, as meninas estão avisando aqui que faltam 5 minutinhos. Alguma pergunta aí, Maíra? Parece que está chegando mais uma pergunta aí. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado do webinar do dia de hoje. É uma quinta-feira, véspera de sexta-feira, o dia está quente, né? E espero ver vocês de uma forma presencial numa outra oportunidade, ou aqui na Rosa Educação, ou em algum congresso aqui dentro do Brasil ou fora do Brasil. Manda aí, Mai. Qual que é a próxima, talvez a última pergunta da noite de hoje? Quero agradecer, antes de mais nada, a presença de todos, né? É sempre uma alegria poder compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Eu sempre digo que essa é a minha missão, né? Que eu recebi já há muitos anos, né? E que eu tenho viajado esse mundo todo para divulgar essa metodologia de tratamento. Mas eu sempre digo que o meu objetivo não é atingir o dentista, o meu objetivo é atingir o paciente, porque o maior beneficiado dessa história toda do uso da técnica RDI é o paciente, mas o dentista é o meio de comunicação que você pode utilizar, dentista, para levar essa metodologia para o seu paciente. Então a minha alegria é poder compartilhar
esse novo conceito, essa nova maneira mais simplificada, mas que apresenta resultados estéticos excepcionais, que você pode entregar isso para o seu paciente de uma forma muito segura e que hoje está muito bem sedimentada na literatura internacional, a técnica RDI. Professora, podemos encerrar, vamos abrir o carrinho na sequência e ficaremos à disposição nos canais de atendimento para qualquer dúvida que o pessoal ainda tenha. Então tá bom, as meninas estão me informando aqui que a gente já pode encerrar, elas vão ficar em alerta, o carrinho vai abrir daqui a pouquinho, né? Então se você tiver alguma dúvida, entre em contato com elas, você já tem o meio de comunicação. Então espero que vocês tenham curtido, né? E nos vemos numa próxima oportunidade. Se cuide. Tchau, tchau.